E voltando agora para o noticiário nacional, o Índice Geral de Preços de Mercado, IGPM, vinculado ali, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, fechou 2023 com queda de 3,18%. É o ano com menor IGPM da série histórica. O indicador é popularmente conhecido como inflação do aluguel, já que costuma ser usado ali no cálculo dos reajustes anuais. E para a gente entender melhor os impactos de tudo isso, eu converso agora com Marcelo Tapai, ele que é especialista em direito imobiliário. Marcelo, boa tarde para você, bem-vindo aqui ao Band News TV. Antes da gente falar de fato dessa série histórica, eu queria que você explicasse para a nossa audiência de que forma esse IGPM é calculado de fato, né? Mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde, Regina. Boa tarde, telespectadores. É um prazer falar com vocês. Bom, o IGPM, ele reflete uma série de índices, entre eles o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, mede a inflação dos preços do atacado, e a inflação do consumidor. Então, todos esses índices agrupados, eles formam o IGPM, é uma inflação geral. Ele sempre foi tido como o índice que regula os aluguéis, mas é importante dizer que a lei não diz nada sobre isso. Por que é utilizado o IGPM? Justamente porque o Índice Nacional da Construção Civil, o INCC, é um dos usados para a formação do IGPM. Então, dessa forma, entende-se que se você tiver um índice que reflete o preço de mercado dos imóveis, seria correto você ter, para aferir o valor do aluguel, o IGPM que abarca o valor da construção civil. Outra coisa, durante a pandemia, o IGPM deu um salto muito grande, chegou aí a mais de 20%, e isso assustou muitas pessoas e começaram a questionar se o IGPM era o melhor, o IPCA seria o melhor. Muitos tentaram mudar o contrato para o IPCA, mas esses índices, eles sazonalmente, eles mudam. Às vezes um se torna maior, outro se torna menor, o IGPM agora está negativo, o IPCA está positivo. Então não dá para dizer qual que é um índice melhor, bater o martelo sobre isso. A realidade no mercado é o que vai dizer. O IPCA, por exemplo, é um índice que trata só da inflação de consumo, só daquilo que diz respeito ao que as pessoas consomem, não envolve indústria nesse setor. Então, e é também usado para, normalmente, é o que baseia o aumento dos salários. Então, por isso as pessoas entendem que esse índice é melhor. Mas, historicamente, é o IGPM que tem sido utilizado. Certo, Marcelo. E de que forma esse índice impacta, de fato, nos preços do aluguel? E também para a gente entender se isso seria só para contratos novos ou para contratos antigos. Como que fica? Ele impacta no preço do aluguel porque ele é o que diz, segundo o contrato, se estiver previsto no contrato, é por onde vai ser calculado o reajuste anual do aluguel, e que ele impacta diretamente. Respondendo à sua pergunta sobre contratos antigos ou contratos novos, o que importa é no momento do que o contrato foi fechado. Se o contrato foi assinado há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, e tinha o IGPM como índice de reajuste, é esse índice que vai ser usado até que as partes resolvam mudá-lo. E se não mudá-lo, ele vai ser aplicado. O mesmo se aplica ao IPCA ou a qualquer outro índice de correção que as pessoas adotaram para ajustar os aluguéis, o que a lei diz que anualmente é possível fazer o ajuste. Então, qualquer índice que a pessoa se utilizou é o índice que vai ser aplicado no contrato. Importante dizer que, na grande maioria dos contratos, existe uma cláusula que diz que se o IGPM ou se o índice inflacionário utilizado for negativo, não reduz o valor do aluguel. E isso é perigoso, é ruim para o locatário. Por que é ruim para o locatário? Porque durante o período em que o índice utilizado estava alto, reajustou o contrato para mais. Quando esse índice diminui, o valor do aluguel não diminui. Então, se o índice tornar a subir, a base de cálculo para ajuste do aluguel não vai ser uma base de cálculo que acompanhou fielmente a variação do índice, a variação da inflação. Ele vai ser sempre um pouco maior. Então, nesse caso, se houver algum tipo de desajuste, se o valor do aluguel ele tiver algum tipo de distorção, as partes podem sentar, podem conversar e podem entrar num acordo para colocar esse valor locatício dentro de uma média de mercado.
Certo, Marcelo. E de que forma todo esse cenário também impacta ali no financiamento da compra de um imóvel? Aí a questão do financiamento da compra do imóvel varia um pouco. Por quê? Porque você tem aí, em regra, 3 índices que normalmente se usam para fazer a correção do financiamento, que é a PR, o financiamento pode ser corrigido pela poupança ou pelo IPCA. E aí é uma questão de mais conservador ou menos conservador. Quando você usa a PR, por exemplo, em tese, o valor final pode ser um pouco maior, mas a pessoa tem mais segurança que não vai haver uma variação de mercado muito grande. Agora, se você usar o IPCA, aquele comprador ele tem que se arriscar um pouco mais, ele tem que apostar que esse IPCA não vai subir tanto quanto a inflação ou tanto quanto os juros do financiamento e torna a compra desse imóvel mais barata. Importante dizer que, normalmente, quem usa o IPCA e quem se arrisca um pouco mais é aquele que tem uma poupança para quê? Se eventualmente tiver uma mudança muito grande no mercado, ele consegue quitar o imóvel, porque senão o valor dessa prestação vai se tornar impagável. Se eventualmente a inflação disparar e o IPCA disparar, ele não vai conseguir fazer o pagamento das parcelas. Por isso, para usar esse tipo de índice na parcela do financiamento imobiliário, é importante que ele tenha sempre uma reserva para, numa hora de emergência, conseguir fazer a quitação desse financiamento. Certo, Marcelo. E pegando o gancho aí dos riscos, né, da hora de arriscar ou não, na sua avaliação, esse é um bom momento, então, para investir em um imóvel? Como que você avalia? O investimento no imóvel, eu entendo que a taxa Selic ainda está um pouco alta. Existe uma sinalização do Banco Central para diminuir essa taxa Selic em 2024, e o financiamento imobiliário, embora não seja ligado diretamente com a taxa Selic, mas é a taxa Selic que dá um indicador para os bancos de qual é o valor da taxa de juros. Então, entendo eu que a continuar do jeito que estamos, o ideal seria esperar um pouquinho para ver até onde essa taxa Selic diminui e você poder ter um financiamento imobiliário melhor. É importante lembrar que a taxa Selic variou aí nos últimos 5 anos, de 13,75 a 2 meses atrás, e ela chegou a 2% em 2021, 2022. Ou seja, você tem uma variação gigante. Nós estamos agora no teto do valor da taxa Selic, ou quase no teto, diminuiu um pouco nos últimos 2 meses. Portanto, ainda tem bastante espaço para queda e o ideal seria aguardar para ver até onde ela chega. Certo, Marcelo. E com 2023 já aí aos finalmente, qual que é, na sua avaliação, o saldo deste ano para o setor de imóveis aqui no Brasil? Bom, para as incorporadoras é um ano muito bom, porque as vendas aumentaram bastante, teve lucro no setor, é um ano muito bom para as incorporadoras, mas é um ano de cuidado, porque quando se lança muito, quando se vende muito, isso historicamente está demonstrado, as incorporadoras acabam perdendo um pouco o controle da situação. E o que isso quer dizer? A perder o controle da situação, os imóveis podem atrasar, os imóveis podem sair com defeitos, podem não ser entregues da forma como foram prometidos. Isso pode gerar uma dor de cabeça para o consumidor. Portanto, quando você tem um mercado muito aquecido, você tem que ter cuidado com o resultado final desse mercado. Certo. E o que esperar, então, de 2024? A gente deve continuar nesse cenário? O que você vê de mudanças e até mesmo de desafios aí para esse ano que já está chegando? A tendência para 2024, e era no que os economistas e as incorporadoras apostam, é que continue no ritmo acelerado, o mercado aquecido, vendendo bastante. Então, para as empresas, tem um horizonte muito bom. E para o consumidor também tem um horizonte muito bom, porque a economia reagindo, a condição financeira das pessoas também melhora. E elas conseguem comprar não só mais imóveis, como conseguem fazer girar a economia. Mas é muito importante dizer, é muito perigoso comprar um imóvel, principalmente na planta, numa economia do jeito que ela está variando. Por quê? O preço do imóvel que você negocia hoje é só uma promessa. Você vai pagar as parcelas durante a construção, que giram aí em torno de 3 anos, e você só vai conseguir bater o martelo e fazer o seu financiamento depois que a obra estiver concluída, ou seja, 3 anos depois que você assinou aquele termo inicial. E nem sempre as condições de mercado e as suas condições, elas permanecem as mesmas nesse tempo. Então, é possível que você compre um imóvel hoje
pague as parcelas durante a construção, a depender da inflação e do INCC, esse imóvel acaba ficando muito mais caro, e quando você vai financiar, aquele cálculo inicial que você tinha ali, com uma projeção de mercado à época, não se torna realidade quando você vai fazer o financiamento. E é possível que você tenha problemas. Que tipo de problema? Não conseguiu financiamento, porque o saldo devedor é muito maior do que aquilo que você esperava, não tem dinheiro. Se não tiver dinheiro, não tem o que fazer. Não tem como fazer o financiamento, a construtora vai fazer o distrato e aí você vai perder uma quantia significativa daquilo que pensou. Por isso, para comprar um imóvel, é preciso muito estudo, é preciso muita frieza, todo um projeto de vida, entender de onde que eu vou tirar dinheiro numa hora de emergência, eu tenho que ter um pé de meia, porque senão o meu prejuízo vai ser muito grande. Certo, então, Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e por esclarecer as nossas dúvidas. Até uma próxima. Eu é que agradeço, é sempre um prazer falar com vocês e feliz ano novo para todo mundo. Um feliz ano novo para você também. Até mais.